E aí, pessoal, tudo bom? Estão estudando? Tomara, né? Veja só, a apostila que a gente está utilizando, que vai ser a base para vocês estudarem, ela já está lá na plataforma, tá certo? Inclusive tem também o simulado. Vão lá, façam o simulado, estudem, tá certo? Não deixe acumular matéria. É importante para você chegar, quando for a prova, na ponta dos cachos, como o pessoal fala, tá certo? Vamos continuar com o nosso assunto sobre administração. É fácil, né? Tá certo? Estou direcionando para vocês aquilo que normalmente é trabalhado em concurso público. Vamos lá, certo? Noções de administração. Agora a gente vai falar sobre a chamada abordagem estruturalista. O que é abordagem estruturalista? Vamos dar um geral sobre isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, tá certo? A gente vai se aprofundar sobre isso depois. Mas o que é a organização? A organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que se reúnem de maneira estruturada, de maneira coordenada, para quê? Para desenvolver um projeto, fazer alguma coisa, tá certo? Que de forma coletiva vai se tornar muito mais interessante, muito mais fácil, com muito mais qualidade, tá? Do que você fosse fazer individual. Só que é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, provavelmente não, e isso é importante, tá? A gente focar, a gente dizer para vocês, aqui comigo. Quando a gente vai trabalhar com a administração científica, a gente trabalhou com a ideia de quê? Com a ideia de tarefas, produtividade, né? Homem econômico. A gente trabalhou com fábricas. Taylor era fábrica, Ford era fábrica. A abordagem clássica, Henri Fayol, estrutura a unidade de comando, a gente trabalhou também com fábrica. Escola de Relações Humanas, experiência de Hawthorne, Elton Mayo, fábrica da West Electric. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que uma organização é somente uma fábrica? Não. Um restaurante é uma organização. A Polícia Militar é uma organização. Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco é uma organização. O Esporte Clube do Recife é uma organização, tá? E assim vai. Então, a abordagem estruturalista, ela vai ampliar os estudos, tá? Das teorias organizacionais. Ela vai ampliar para quê? Ela vai ampliar para outros tipos de organizações, certo? A gente precisa entender isso. Mas, professor, por que a gente precisa? Porque a gente precisa entender como as outras organizações funcionam, não apenas uma fábrica, tá? E a abordagem estruturalista ela é dividida em dois. A chamada teoria estruturalista, de Amitai Tzione, e a chamada teoria da burocracia, de Max Weber, certo? Então, vamos estudar agora a chamada abordagem estruturalista. Vamos começar estudando sobre Max Weber. Vamos lá? Tá? Ó. O que aconteceu aqui, certo? Veja, esse slide aqui agora, o que é que ele está fazendo para a gente? Ele está mostrando, certo? Ó, a ideia aqui do que é a chamada abordagem estruturalista. Um dos primeiros pensadores da administração já pensava na fisiologia da empresa, ou seja, na estrutura. A evolução desse pensamento representa a abordagem estruturalista, que supera as abordagens clássicas comportamental, apresentando um enfoque o quê? Mais completo de quem? Da estrutura. O enfoque mais completo do quê? Das pessoas. Porque aqui na abordagem estruturalista também existe a ideia do quê? Da organização formal e da organização informal. É importante também, necessário, que as organizações vão crescendo. Vamos pensar o seguinte: a nossa sociedade vai se desenvolvendo. As nossas organizações vão ficando cada vez mais complexas. Por que cada vez mais complexo, professor? Até a própria tecnologia diz isso, a evolução da sociedade. Tá certo? Então, eu preciso entender como essas organizações funcionam.
tá? Eu não posso simplesmente ficar focado apenas o quê? Na fábrica. Eu não posso focar simplesmente nas chamadas organizações, na chamada organização formal ou organização informal. Eu não posso focar apenas na estrutura. Eu tenho que focar na estrutura e também tenho que focar nas pessoas. Então, é isso que a gente precisa entender. Por isso surge essa abordagem estruturalista, uma abordagem mais completa, uma abordagem mais interessante, uma abordagem que vai tirar algumas dúvidas da gente, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, isto é extremamente importante. Tá vendo esse nome aqui, ó, que a gente está grifando agora? Max Weber. Max Weber é a pessoa que escreveu sobre vários e vários assuntos. E a administração da empresa, ela compilou os escritos de Weber. E a partir dessa compilação, tá certo? Ou seja, desse resumo, dessa junção, o que é que nós temos? Nós temos agora a chamada abordagem estruturalista da burocracia. Parou aqui, certo? Veja só. Entenda o seguinte, certo? Isso é importante. Quando a gente normalmente fala de burocracia, o que é que as pessoas entendem? Ah, professor, é papel. Ah, professor, é atraso. Calma. A burocracia não é isso. A gente vai desmistificar isso para vocês. A burocracia é uma teoria, certo? É uma teoria administrativa, tá? Teoria administrativa baseada muito na formalização, certo? Mas, logicamente, que quando essa formalização, logicamente, como as características são muito introjetadas, alguns problemas vão aparecer, tá? Mas burocracia é uma teoria administrativa. Outra coisa importante, toda e qualquer organização, ela tem um grau de burocratização. Algumas organizações são mais burocratizadas pelo próprio núcleo, pelo próprio do ser. Por exemplo, a PM, o Corpo de Bombeiro, são organizações mais burocratizadas. Uma agência de publicidade, tá certo? Uma torcida organizada, elas são menos burocratizadas, tá? Então a gente precisa entender isso. Mas toda organização tem um grau de burocratização. Burocratização relacionado com o quê? Com a teoria, tá? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar com isso, certo? E quando a gente vai trabalhar com Max Weber, o que é que nós temos? Inicialmente, questão de prova. Essa ideia da sociedade versus autoridade. Então o que é que Weber fala para a gente, certo? Weber fala o seguinte, para cada tipo de sociedade existe uma autoridade, certo? E essa autoridade é aceita pelas pessoas, tá? Por causa de uma série de fatores, tá? Mas o que acontece? Essas três sociedades que a gente está vendo aí, tradicional, carismática, legal, racional, burocrática, as pessoas pertencem a essa sociedade e as pessoas aceitam a autoridade devido a alguns fatores. Bora ver que fatores são esses? Vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui? Inicialmente, nós temos a chamada sociedade tradicional, com autoridade tradicional. Na sociedade tradicional, certo? A questão da autoridade segue uma tradição. Que tradição é essa? É o rei. Se o rei morre, quem assume? O príncipe. É uma tradição. O guerreiro mais forte é uma tradição. A pessoa mais velha da sociedade é uma tradição. Então, a partir da tradição, nós temos o quê? Nós temos o respeito à autoridade. Então, a autoridade deriva de uma tradição. Carisma, certo? Carisma é o magnetismo pessoal. Então, como é que a gente vê essa ideia do magnetismo pessoal? Posso dar um exemplo? Jesus, professor? Sim. Jesus era um líder carismático. Jesus era o quê?
Pensou? Jesus era o rei dos reis, tá, beleza, tá certo? Essa figura mística, tá divina, a gente já sabe. Mas bora para o homem Jesus. O homem Jesus não era rico, o homem Jesus não tinha posição social elevada, o homem Jesus não era um judeu elevado, o homem Jesus não era da sociedade romana, ele era homem do povo. Mas porque as pessoas seguiam Jesus, porque Jesus tinha autoridade, por causa do quê? Por causa do carisma. E a terceira, certo? A terceira é abordar a sociedade, é qual? É essa chamada sociedade legal, racional ou burocrática. Qual é a ideia da sociedade legal, racional, burocrática? É bem simples, certo? Aqui, pessoal, a autoridade não deriva de uma tradição. A autoridade não deriva do carisma da pessoa. A autoridade deriva do cargo, da função que é desempenhada por uma pessoa. Você é PM, você é bombeiro. Eu sou servidor do Estado, sou do Grande Recife Transporte. Certo? A gente pode até não gostar dele, mas o nosso governador é ou não é Paulo Câmara? É, professor, nosso governador é Paulo Câmara. Nosso governador é Paulo Câmara. A gente aceita a autoridade dele? Aceita. Por quê? Porque Paulo Câmara é bonzinho, tal, não sei o quê? Não. Porque ele desempenha o quê? Desempenha um cargo de governador. Certo? E na burocracia, essa estrutura de cargos faz a ideia da previsibilidade, que a previsibilidade é muito importante. O que é que eu vou falar com vocês em relação à previsibilidade? Bora aqui comigo, tá certo? Se acontece alguma coisa com o Paulo Câmara, quem assume? A Luciana, professor. Não, não é a Luciana, não. É o vice, que por acaso é Luciana, certo? Então a gente precisa entender isso. Na sociedade legal, racional, burocrática, ela tem algumas características. A autoridade da pessoa deriva do cargo. E existe a ideia de mérito. Paulo Câmara, ele faz o quê? Ele está desempenhando a função do governador porque ele foi eleito de maneira democrática. Tá? Então, o que é que a gente precisa entender? Quando a gente vai falar sobre Max Weber, quando a gente vai falar sobre essa relação sociedade-autoridade, tá certo? A sociedade legal, racional, burocrática, ela é baseada em quê? Em cargos, ela é baseada em quê? Em meritocracia, ela é baseada em quê? Em competência técnica, tá? Isso é importante aqui pra gente, tá certo? Então, por que essa abordagem estruturalista, chamada burocracia, ela surgiu, certo? Mais uma vez, a gente precisa entender a sociedade. Mais uma vez, a gente precisa entender as organizações, tá certo? Então, você surge com a economia diferenciada, economia forte, uma economia que foi modificada. As tarefas administrativas, elas ficam muito mais complexas, certo? Porque as organizações vão se desenvolvendo e novas funções vão aparecendo. Existe o desenvolvimento tecnológico, que é extremamente importante. E aqui, ó, a questão da previsibilidade. Pessoal, burocracia, a teoria, ela é a teoria baseada na previsibilidade. Ela é previsível. Vou dar um exemplo. Você está assistindo essa aula agora, tá certo? Amanhã, ou mais tarde, tá, não importa. Você vai ou não vai desempenhar a sua função de PM ou de bombeiros? Você sabe ou não sabe o que você vai fazer? Você vai para uma viatura, que é do bombeiros. Ah, se eu sou do GBMA, eu vou lá para o meu posto salva-vidas, tá certo? Você sabe ou não sabe o que você vai fazer? Sabe. As organizações sabem ou não sabem o que vão fazer? Qual é o objetivo da polícia? É ou não é garantir a ordem, a estabilidade? É. Qual é o objetivo da Riachuelo? É ou não é venda de roupas, sapatos? Tá certo? Qual é o objetivo
de um time de futebol? É ou não é ganhar títulos? É ou não é trazer diversão? Então, a gente precisa entender que essa previsibilidade, tá certo? É importante para a questão quê? Racional, para a questão legal, para a questão da previsibilidade, certo? Vamos lá? Quais são essas características de uma organização burocrática? Tá? Isso é questão de prova, certo? Lembre-se, toda organização ela é burocrática, tá? Lembrando, burocrática como o quê? Burocrática como a ideia da teoria da burocracia, da teoria em si. Não é burocrática como aquela gíria popular que a gente entende, burocracia como algo ruim, como algo complicado. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, tá certo? Mas bora ver essas características da burocracia, certo? E essas características são presentes em todas as organizações. Algumas mais burocráticas e outras menos burocráticas. Isso é extremamente importante, tá certo? Então vamos lá, comigo. Caráter legal das normas, previamente definidas por escrito. Poxa vida, a gente é servidor público. Quando a gente entrou no serviço público, a gente assinou ou não assinou um documento? Assinou, professor, tá certo? E esse documento fala ou não fala de uma série de coisas, de nossos direitos e nossos deveres. Caráter legal das normas, previamente definidas por escrito. Caráter formal das comunicações, formuladas e registradas por escrito, permitindo a comprovação e documentação de todas as ações. Se você está numa ocorrência, normalmente essa ocorrência, você precisa ou não precisa fazer um relatório? Precisa, professor. Porque, inclusive, até mesmo, tá certo? Para que você não tenha problemas posteriores. Caráter racional de divisão do trabalho. Cada membro da organização tem seu cargo, funções, competências e responsabilidades. Se você é soldado, tá? Logicamente não é o caso da gente, mas se você, como foi soldado, você tem essas suas atribuições. Você foi cabo, tem outras atribuições. Você é sargento, você é sub, então tem outras atribuições, certo? E essas atribuições, tá? Estão presentes na divisão do trabalho. E a ideia do teu cargo, o cargo baseado o quê? Na racionalidade. Olha aqui a ideia da burocracia em si. Tá certo? Ó. A burocracia, o que é que nós temos? Tá? Ó. Impessoalidade nas relações. O poder de cada pessoa deriva do quê? Do cargo que ela ocupa, certo? O poder deriva de quem? Deriva do cargo, acabou-se. O comandante da PM, o comandante dos bombeiros, tá certo? Não importa se vai ser José Coelho, João Miguel, não importa. O que importa é que existe uma pessoa que está desempenhando um cargo, tá? Então, por isso que Paulo Câmara, ele tem autoridade, porque ele desempenha o cargo de governador. E a hierarquia da autoridade, de acordo com os cargos, onde cada cargo inferior está sob a direção de um posto superior, tá? Normal, tranquilo, é isso que normalmente acontece. As rotinas são o quê? Uma característica, são padronizados, com regras que limitam a ação do quê? Dos seus ocupantes. A ideia aqui é bem simples. Você, enquanto PM, você, enquanto bombeiro, vocês podem fazer tudo? Não. Você tem ou não tem limitações? Essas limitações são ou não são impostas pela sociedade? Essas limitações são ou não são impostas pela PM? São ou não são impostas pelo Corpo de Bombeiros? São impostos. Tá? Então, baseado no que? Na racionalidade. Competência técnica e meritocracia. Admissão, transferência e promoção dos funcionários são baseados no mérito na competência técnica, em critérios válidos para toda a organização, não em preferências pessoais. Aqui,
Vamos ser bem sinceros? Você que está assistindo essa aula, você vai passar, você vai se tornar oficial por quê? Porque você fez uma boa prova, porque você passou no teste físico, não é isso? É, professor. Tá certo? O bombeiros, o corpo de bombeiros, a polícia militar, quer saber se você é branco ou negro? Quer saber se você é rubro-negro, tricolor ou alvirrubro? Ela quer saber se você é homem, se você é mulher? Ela quer saber se você é eleitor de Bolsonaro ou eleitor de Lula? Não. Ela quer saber o quê? Se você teve... Se você teve competência técnica e meritocracia. Tá certo? Se você concluiu, se você utilizou os critérios válidos para desempenhar o seu papel, para passar no concurso, para passar nessa seleção e você se tornar o quê? Oficial. Eu não quero saber quem você é. Eu quero que você tenha feito a prova e quero que você não tenha nenhum impedimento e você vai se tornar oficial. Essa é a ideia. Especialização da administração, separada desta da propriedade. Aqui é a coisa para a iniciativa privada. O que é que a burocracia fala para a gente? Tá certo? A gente tem que deixar separado a propriedade com a gestão. Porque o que, que vai acontecer? Se você junta a propriedade com gestão, muitas e muitas vezes, tá certo? Você burla uma das características da burocracia, que é a racionalidade. Você vai fazer as coisas, muitas e muitas vezes, com o quê? Através do seu coração, através da emoção. Um exemplo, você é dono da empresa, o teu gerente tem razão e o teu filho não tem razão. Mas, o que o coração do pai vai falar? Vou dar razão para o gerente ou para o meu filho? Burocracia é racionalidade. Profissionalização dos participantes, onde cada funcionário é um especialista assalariado. Na burocracia não admite você ser voluntário. Você tem que ser assalariado, por quê? Você vendeu a sua o quê? A sua força de trabalho, eu comprei, aí eu posso te cobrar. Previsibilidade de funcionamento, pois cada funcionário age de acordo com o quê? Com as normas e os resultados podem ser o quê? Previsto. Então, por causa de quê? Temos normas, temos regulamentos para tudo isso. Aquilo que a gente fala da burocracia, que é esquisito, né? Certo? Que são os problemas, é o que a gente vai chamar de disfunções. O que é que são as disfunções da burocracia? Isso é questão de prova, tá? O que é que são as disfunções da burocracia? As disfunções da burocracia são os elementos irracionais do sistema. É aquilo que normalmente é provocado não pelo sistema, mas provocado pelo quê? Pelas pessoas. Tá certo? Disfunções são o quê? São as anomalias da burocracia. Então é muito importante a gente saber distinguir as características da burocracia das disfunções. Bora lá? Primeira disfunção, internalização das regras, certo? As pessoas internalizam tantas regras que aquilo é lei. Exagerado apego aos regulamentos. Poxa vida, existem situações que os regulamentos não deveriam, tá certo, ser a principal fonte, porque existem exceções. A burocracia é racional, é baseada no racional, mas existem situações que a gente não pode ser tão apegado ao regulamento. Excesso de formalidade, tá? Resistência a mudanças. As pessoas resistem a mudanças. Como assim, professor? Quer resistir à mudança? Resistir à mudança significa o seguinte:
A burocracia está lá. Existe a previsibilidade, existe o caráter racional. Mas quando existe a mudança, as pessoas fazem o quê? As pessoas têm medo de mudança. As pessoas acham que vai vir um bicho de 7 cabeças. Isso é um problema muito sério. Despersonalização do relacionamento. A pergunta é, bora para a iniciativa privada. Todo cliente é o mesmo cliente? Não, todo cliente não é o mesmo cliente. Então a gente precisa entender isso, tá? Mas para a burocracia, muitas vezes, existe o quê? Uma despersonalização, tá certo? Para a burocracia, todo cliente é igual. Não é assim que deve acontecer. Superconformidade a rotinas e procedimentos, tá? Olha, por que você está fazendo isso? Não sei, mas porque a gente sempre fez assim. Bora mudar? Não, porque aí vai para a resistência e mudança. Exibição de sinais de autoridade. O que é exibição de sinais de autoridade? É só a gente pensar, eita, bora para a polícia, tá certo? Ou bora para o exército, sei lá. Normalmente os oficiais superiores têm ou não têm a farda cheia de medalha? Cheia de, sei lá como é que chama aquele negócio lá, de insígnias. Insígnias, é? Tá certo? Acho que você sabe melhor do que eu. E assim por diante. Isso está dizendo o quê? Eu sou o cara e vocês não são nada. Tá? Isso é uma disfunção. A burocracia não fala nisso. Tá certo? Mas é uma disfunção derivando do quê? Derivando da interação entre as pessoas. Certo? Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com quem? Com o público. Certo? Mais uma vez o quê? Relacionada com, aqui ó, com a chamada, cadê? Despersonalização do relacionamento. Isso é extremamente complicado, tá certo? Aqui. Isso é muito importante, ó, veja. Olha o que a gente está falando aqui agora. A burocracia não leva em conta a organização. Vixe, eu sou péssimo nisso, tá? Me desculpe, tá, pessoal? Mas eu sou péssimo nisso. A burocracia não leva em conta a organização informal, não se preocupa com as diferenças individuais entre as pessoas, tá? Porque deriva de quê? Deriva da questão de onde? Deriva da questão dos cargos em si, certo? Então, a teoria estruturalista estuda as organizações, tanto em suas estruturas internas, como em suas interações com outras organizações. É uma abordagem múltipla que procura conciliar todas as teorias anteriores. Isso aqui, pessoal, aqui está errado, tá? Isso aqui foi um erro meu, me desculpem, tá? Isso aqui não é a burocracia em si, certo? Isso aqui é que a gente chama o chamado estruturalismo de Amitai Tizione, tá certo? Essa teoria estruturalista é uma teoria que se aproxima um pouco mais da realidade do dia a dia, certo? Ó, estuda as organizações, tanto em suas estruturas internas como em suas interações com outras organizações. É uma abordagem mútua que procura conciliar o quê? Todas as teorias anteriores. Esse é o estruturalismo, a segunda teoria relacionada com a abordagem estruturalista. Aqui, né, nessa teoria estruturalista, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos a ideia de eu posso aproveitar aquilo que Ford, Fayol e Taylor falaram. Posso. Tem coisas boas ali? Tem coisas muito boas ali, certo? E coisas que a gente utiliza hoje. Eu posso utilizar aquilo que Otto Mayer falou? Devo utilizar. No geral, não, mas a ideia do quê? Do conciliar. Posso falar da organização formal e também da organização o quê? Informal. Tá? A ideia do quê? A ideia do conciliar. A teoria estruturalista é uma teoria conciliadora e que também amplia os estudos organizacionais. Mais uma vez, a gente sai da farda para o quê? Tá? Da farda não, desculpa, a gente sai da fábrica para o quê? Para outros tipos de organização. Certo? E homem econômico, homem social. Na abordagem estruturalista,
caracteriza o chamado que? Homem organizacional. Olha que isso é importante, tá certo? Se lembram dos homens da administração? Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor aqui. Ah, fiz um pouquinho melhor. Que exerce diversos papéis em diversas organizações. Flexível, tolerante a frustrações, capacidade de pensar a médio e longo prazo, que busca alcançar a realização profissional. A ideia é o seguinte, é você desempenhar papéis. Um exemplo agora, certo? Então, eu sou casado. Sendo casado, eu vou desempenhar o papel de marido. Agora eu estou desempenhando o papel de professor. Mas hoje já desempenhei o papel de servidor público. Já desempenhei o papel de pai. Quando eu vou para a igreja, eu desempenho o papel de fiel. Certo? E assim por diante. Esse homem organizacional, ele é flexível e tolerante às frustrações. Por que tolerante às frustrações? Se meu dia não for hoje, tá? Se eu não conseguir aquilo que eu quero hoje, eu sei, devido à teoria estruturalista, devido à burocracia, certo? Eu sei que eu tenho competência técnica e tenho mérito para conseguir alguma coisa a mais. Se não for hoje, vai ser o quê? Vai ser o futuro. E que a minha capacidade de pensar não vai ser simplesmente a capacidade de curto prazo. Vai ser uma capacidade que? A médio e longo prazo. Tá certo? Tranquilo, pessoal?